e Engenheiro Léo foram no Redcast, terapia em grupo, porque eles perderam vários debates lá no Três Irmãos e agora eles estão aqui culpando os Três Irmãos podcast. Do Engenheiro Léo não é a primeira vez que isso acontece, ele fez isso com o Gustavo Machado, ele fez isso com o Tamir, perde o debate, vai no Redcast, que sofrimentinho, né? Perde o debate e vai lá reclamar, mas vamos ver aqui os dois aqui atacando a integridade do Três Irmãos Podcast, dizendo que eles são comunistas. Vamos ver a história dessa aqui, vai. A propaganda de comunismo tem que ir pra cadeia. Você debateu com o comunista, lá no Três Irmãos. Isso. Vamos dar poder pro Estado. Vamos dar poder pro Estado dizer quem vai ou não pra cadeia por falar ideias na internet. Boa, é o que a esquerda tá tentando convencer vocês, não querem. Agora eu já falei. Eu sou a favor disso aí, que tudo que o Engenheiro Léo falou, que tem que proibir um monte de coisa, que a mamãe falei, que o Estado tem que dizer que música que pode tocar ou não, quem pode falar o que na internet, tá? O próximo passo é acessar a internet com CPF, com reconhecimento facial, regulamentar tudo isso aqui. Vai fazer o Xi Jinping parecer o Rafael Ideias Radicais de tão liberal que ele vai ficar perto do que nós vamos fazer. Vamos dar poder pro Estado, vamos embora, também acho. Era absolutamente constrangedora, porque o Três Irmãos virou um blog de ascensão de comunistas só. Vixe Maria. Eles fazem todo O pessoal de esquerda arcabouço, diz que eles são fazem fascistas. todo um arcabouço, isso é uma coisa chata. Eu fui lá 2 vezes, os meninos me trataram bem, mas o que eles fazem? Pegam toda uma quantidade inúmera de dezenas e centenas de pequenos influenciadores, pegam cortes seus e jogam na internet, ou seja... Olha que você tá acusando os Três Irmãos, hein? Olha que você tá acusando. Vamos ver se eu tô escutando direito, vamos ver. 2 vezes, os meninos me trataram bem, mas o que eles fazem? Pegam toda uma O que eles fazem? quantidade inúmera de dezenas e centenas de pequenos influenciadores, Os Três Irmãos pegam centenas de pequenos influenciadores. pegam cortes seus e jogam na internet, ou seja... Deixa eu ver se eu entendi. Os Três Irmãos pegam centenas... É uma acusação séria. Os Três Irmãos pegam centenas de micro-influenciadores que fazem cortes e jogam na internet. Comunistas agem de maneira virtual como eles agiriam no Estado também. Sim. Eles pegam gente pra deturpar a verdade, Exatamente. distorcer a verdade. No próprio site do Três Irmãos, tem gente atacando a gente, eles mesmos alimentam esses ataques, e eu não vou mais lá. Ou seja, e tem vários podcasts que são exatamente assim. É armadilha pra gente direito, só vai lá quem é bobo. Não, calma aí. É calma armadilha aí. virtual, Você tá fazendo uma não é igual acusação, o seu. tá fazendo uma acusação muito forte. Boa, Júnior. O Júnior é um cara consciente agora. O Júnior, depois que ele largou a Red Pill, ele tá um cara mais centrado. Não, é forte não, é real. Esses e outros podcasts são armadilhas pra pessoas de direita, pra distorcer o que a gente fala. Eles pegam um arcabouço de O pessoal de esquerda fala a mesma coisa. Como assim? Eu nunca teve... pega um tanto de influenciador arregimentado por ele. Eu só vi Mas quem são? Acusação grave aqui, hein? Vamos... Rodrigão. Será que o Rodrigão tá sabendo disso aí? os stories lá. A Adriles falou merda. A Adriles não sei o quê. Eles pegam todas as pessoas que falam mal de você pra jogar como se você tivesse perdido o debate. Não, isso é... deixa eu ver. Não, pera lá, vamos ver. Calma, eu acho que o Adriles... Calma lá. Ele tá dizendo que o Três Irmãos compartilha gente criticando vocês nos stories, é isso? Se for isso, tá errado, tá, Três Irmãos? Não pode fazer isso. Vocês têm que ter... Vocês podem ter lado na política, mas vocês têm que ser neutro durante o debate. Se eles fizeram isso, eles estão errados. Aí o Adriles tá certo de ficar chateado. Por exemplo, eu vou lá no Três Irmãos, né? Sou um cara, né, de direita, vou lá no Três Irmãos, debato, perco. Aí o Três Irmãos pega um corte que a pessoa tá falando que eu sou burro e coloca lá, tá errado, não pode. Se fez isso, tá errado. Tá? Você tá dando moral pro Adriles. Não sei. Ele tá fazendo uma acusação muito séria. Agora, pelo que eu entendi, é isso que ele tá falando. Porque eu já vi o Três Irmãos fazer isso uma vez já e ficaram bravos com eles, tá? Eu já vi eles fazer isso, já vi. E eles fizeram isso no Twitter também. Uma hora é o Rodrigão, outra hora é o Mindinho. O Mindinho uma hora pegou um corte lá do Mamãe Falei, falando de CLT, e jogou e falou, é isso aí. Depois o Rodrigão foi lá e pegou um corte do Jones Manuel e falou, isso aí. Não pode, gente, não pode. Mas enfim, o podcast é desse. Mas não são eles, são os comunistas. Os comunistas lotam lá. Os comunistas estão em peso lá. Cara, eles fizeram... Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. É uma coisa chata falar de um blog assim. Eles fizeram um debate esses dias de quem? De um trotskista versus um stalinista. O que é isso? Tem que dar cadeia? É debate, não é debate, isso é consenso. Sim, claro. É uma merda. Então, assim, fica fingindo... Eu faria esse debate. Imparcial, mas eles Tem que sair do Twitter. Eu dei ideia pra eles. Tem que sair do Twitter. fazem só isso. Eles só fazem elogios a pessoas de esquerda dentro dos posts dele, dentro dos stories. Aí eu não vou mais. Então existe uma regimentação desses web comunistas alimentados por podcasts que ganham grana, visualização e reverberação com influenciadores. Com o capitalismo. Tá falando do... E aí, Junior Chad, direta pra você, hein? Não, mas não são eles. Eu acho uma merda. Eu conheço eles. Não, mas eles levaram o Arthur agora essa semana, velho. O Robertinho, eu conheço o Robertinho, o Porque Rodrigão. o Arthur tem o arcabouço do velho.
Aí Agora, pronto, se é você comunista vai- o eu nunca MBL. A tive- Zoe não é, o Eu MBL que nunca é. tive um O exército. MBL é comunista, Eu nunca de tive acordo um com a exército Adriles. de fazedores de corte, influenciadores, Nem pra me eu. alimentar. Você Mas é e- o MBL. Não, não. O MBL tem. Eu não tenho. Agora, eu acho isso injusto você chegar lá como debatedor com a maior boa vontade e o cara tem um exército e o Mas próprio isso que site, eu questionei o próprio aqui, blog ser ó, parcial Adriles. nesse Isso que eu sentido. questionei. Não, se o Três Irmãos fez isso, não pode. Né? Aí eles podem fazer cortes. Isso eles podem fazer e aí a audiência que decida. Agora, se o Zezinho, os linguista, quer fazer corte lá do Gustavo Machado ensaboando o Engenheiro Léo, pô, que culpa o Três Irmãos tem disso, né? Aí é só não perder o debate, é só não falar abobrinha, né? Pô, Questionei aqui. Ah, entendi. Você tá dizendo que Parciais. fizeram um corte só onde você levava pior? Não. E os cortes dele não. Eles arregimentam gente. mas, ó, brincadeira à parte aqui, eu acho é extrema importância Três Irmãos Podcast se pronunciar a respeito disso, tá? Das duas, uma. Ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esclarecer que eles não articulam exército influenciador, isso não tem nem cabimento, né? Tem nem cabimento. E segundo, se eles realmente compartilharam alguma opinião negativa sobre qualquer convidado que seja, e não só o Adriles, pode ser o Jones, pode ser o Gustavo, tá errado, né? O podcast é deles, eles sabem o que eles fazem, mas depois não reclamam que o cara não quer ir lá, entendeu? Vocês não podem. O podcast, nesse ponto da distribuição do conteúdo gerado, ele tem que ser neutro, chat. Não adianta, eu sei que a gente quer que todo mundo seja de esquerda e de direita, mas eles têm uma empresa, ali é uma empresa, uma firma, né? Eles têm que ter convidados. Aí pega mal, Fazer até Influenciador comigo, pra fazer corte não pra foram atacar as eles, pessoas. não foram eles. E Mas dentro dos comigo, stories eles pegam só gente que tá falando mal comigo, por direita exemplo, que eu tô falando. eu Ah, participei. você tá viajando, Adriles. Não, peraí, só eu pra. vi isso, eu fui Só pra, duas vezes só lá pra e vi falar. isso. Eu Peraí, não vou só pra mais. explicar o que é. eu já vi eles fazer isso no Instagram, eu já vi, e eu não lembro quem que reclamou deles. E eles apagaram, se não me engano. Eles pegaram, era tipo assim, lembrei, era alguém, mas daí pode ter sido um erro também. Tipo assim, vamos tentar ver se eu lembro. Era a situação seguinte, teve um debate, fulano versus fulano, aí o fulano de esquerda amassou o cara de direita, aí alguém gravou um story falando assim, gente, assisti o debate nos Três Irmãos, e o fulano lá de direita é muito burro, o fulano é muito idiota e tal, e marcou os Três Irmãos. Aí eles, sabe quando você vai lá e alguém marca você no story, você recompartilha? Talvez eles fizeram isso sem perceber. Tanto que depois o cara acusou o golpe e eles apagaram. Talvez eles fizeram isso sem perceber, tem que se atentar, porque pode ser algo assim que aconteceu. Tipo, assistindo o Adriles versus... não lembro com quem que o Adriles debateu, não lembro. Versus fulano de trás. Se o Adriles é muito burro, né? É muito burro. Aí eles compartilham no perfil oficial, pega mal, tem que se atentar a isso, né? Não vou mais. E que não são eles, tá? Ah. Porque, não são eles. Humberto Matos, isso. Porque, por exemplo, eles são muito gente boa. Não, são gente boa, São trataram muito gente super boa. bem. Mas, por comunista, exemplo, geralmente, é eu gente fui boa, te lá, trata bem e corta sua cabeça. conversar com um cara, Nossa, as coisas que ele fala. o tal de cara- Gustavo lá. Vou falar E eu pra você. fui, e É eu o não único fui- podcast que eu me arrependo de ter Ó, ido. por foi lá. exemplo, Não, eu discordo do Adriles. Peraí, mas deixa eu só contar Você Corta sabe sua que cabeça os com caras- deixa eu só elegância, contar com essa educação. amigo de amigo de Não, podcast. mas só que- Eu acho os caras legais, é um Deixa eu só trabalho que eles contar fazem, essa mas história. eles fazem um trabalho de esquerda. Eu, de por propensão, de promoção à Peraí, esquerda. Isso é Adriles. fato. Entendi, você tá dizendo que eles têm um lado. Eles É. têm lado. Tem lado. Peraí. O cara que é direita lá é quietinho, é Mas se tímido. você tivesse destruído o cara no debate. Mas eu destruí. Mas eu destruí. A questão é, fazer corte... Eu não destruí no debate, Cara, gente, o aqui, e eu não MBL faço corte? O MBL Eu não faço corte. Quem será que é destruindo o debate? Ó, o Engenheiro Léo, até agora, a contagem tá Gustavo Machado, Tamir Felipe, Terraplanista, Vampeta. O cara ser do debate... Paga você uns caras pra fazer Eu não corte vou seu. pagar, eu sou ético. Eu não vou pagar gente pra Mas aí que puxar o tá, saco. você não acha estranho? O Pavanato tem lá os caras. Tá rolando debate Pavanato. aqui, na mesma hora solta corte Já lá no O solta perfil dele. Pavanato falou, Adriles, O vai lá Holiday me veio defender aqui no e fez debate. isso. 6 horas, o Pavanato falou, vai lá Mas me defender no debate junto com, Eu com fui o lá. Gabriel, né? É. Eu falei, ô Pavanato, você vai me pagar quanto pra fazer campanha pra você? 6 horas da noite, eu tenho vida sexual, filho. Entendeu? Queria que eu defender, abrisse uma live pra defender o Pavanato. Você é meu oponente, quer dizer, oponente ia até certo ponto de voto desse. Mas a gente precisa ser oponente? Não, mas se você for candidato a Vai, deputado fala aí, federal, a Léo, gente vai fala aí, disputar fala aí. voto, Não, mesmo por que exemplo, eu vote. fui lá, eu sempre vou assim, e não é culpa dos caras, tá? Não é culpa dos sim. caras. Não, Eles peraí. incentivam. No certo sentido. Eu, por exemplo, eu marco os podcasts, eu nem sei o que é tema nem nada. Hoje eu fui no podcast, até Eu falei... nunca sei, eu nunca vi. Eu fui descobrir aqui O cara é profissional de podcast, hein? Só me chama. É igual o peladeiro. Ah, contra quem? Não interessa, só me chama que eu vou. agora que tinha esse tema MBL versus não sei o quê. Tanto que eu mandei um monte de coisa. Não é porque o Júnior mentiu pra mim e me enganou. Ele manda. O Júnior mentir? Não, isso é impossível. Isso daí é impossível. Isso eu nunca vi acontecer.
No começo da semana, ele manda o... Como é que chama? Agenda. A agenda. Eu que não olho, eu só vejo que é Eu um dia. nunca olho. Puta, Eu também. Eu Eu não olho nunca nada. olho, eu vou na maior boa vontade. Então O que eu tô cheguei querendo lá pra conversar com o tal de Gustavo lá. Cheguei na boa vontade, achando que a gente ia conversar. Pra mim, eles até falaram pra mim, não, vai ter um debate e tal, mas sabe que eu nem prestei atenção. Ah, então eles falaram que ia ter um debate. Eles falaram, ó, como é que os caras são. Achando que a gente ia conversar. Pra mim, eles até falaram pra mim, não, vai ter um debate e tal, mas sabe que eu nem prestei atenção. Fui lá conversar com o cara. Ah, então a culpa é deles porque você não leu. E eu Porque você é Gen Z, né? É Gen Z, só vê vídeo curto. pergunto, tá? Pergunto. E falei, fiz perguntas pro cara. Era um podcast de 4 horas, onde eu falei meia hora e o cara falou. Mentira, seu engenheiro leal. Veja, você não tá falando de um acontecimento que foi esquecido, tá tudo na internet. Qualquer pessoa que pegar o seu debate com o Gustavo Machado vai ver que você não falou só 30 minutos, não. Tá? E você não deixava nem ele falar quando era dele, né? Então, 3 horas e meia. Eu queria entender ele. Às Tá? vezes é armadilha. As poucas vezes que eu falei com o cara, eu destruí o cara. O cara, ele deu as respostas mais burras. ele insiste nisso, né, cara? Cara, vamos fazer um teste, vai. Vamos fazer um teste, vamos fazer ao vivo, vai. Mais outras unidades quem? produtivas. Vamos ver. Vamos clicar aleatoriamente no vídeo aqui. Nós o quê? Você falou, O nós conselho, vamos definir. conselho Nós de A quem? pessoas. sociedade. A sociedade. Aqui. Eu, Machado. Caraca, eu só ouvi. Eu só ouvi. Sovietes da União Tipo Soviética. sovietas na União Você viu como Soviética. tá dando certo lá. Sindicato. Força das armas, que dinamitou o processo inteiro. Ainda assim, você teve Ó, aqui ele não tá conquistas falando. inúmeras, você tinha uma estrutura urbana pra saber quando eu levo ao mercado. Eu posso ter uma ideia, Não, eu posso fazer pesquisas. Isso, posso- não é óbvio, tentativa e erro, tá? não. Mas Tá falando bastante. É... Aqui, coisa. eles funcionavam na Rússia. Eu só E não deu tinha os certo seus lá? congressos. Total. Até eles tanto é que tiveram que destruí-lo. Deu tão certo que tiveram que juntar a França, Inglaterra. O Rio perdeu o emprego e não tem Aqui, onde aqui, morar e não. viver Você no sabe dia que isso é seguinte. natural do ser humano, ele arriscar pra sobreviver. Cara, eu não sei, eu acho que você tá falando bastante. Clica aleatoriamente em 4 horas, né? Só se for 30 minutos de interrupção, né? Sei não sei se é verdade essa história, não. Mas enfim. Edição você pode fazer Mais o que você burras, quiser. mais Edição burras. Você faz o que você quiser. Mais burras da história do mundo. Aí, por exemplo, você pega os cortes onde eu falei, você vê que eu destruo o cara. E são cortes assim. É o começo ao fim. Não tem edição no Mas meio. Eu convido você que é do MBL a assistir esse debate. Convido você do MBL, do Partido Missão, que tá fechado com o engenheiro Léo. Convido você aí, ó. Vá assistir esse debate. 4 horinhas. E volte aqui. Tá? Eu convido você. Você não precisa acreditar ninguém. Nem nesse chat, nem no Luigi. Tá? Você pega. Isso. Eles Agora, podem o fazer um corte que eles fazem é arrebentar assim. com Por exemplo, você. uma hora eles... Gente, a gente vive no país da Isso, edição. só que eles fazem corte, mundo. e não são eles, são os caras inscritos, que pegam uma parte do começo, a parte do meio, a parte do fim, pra Mas dizer é, que vocês pra- contradiziam. Exatamente. Mas não exatamente. são eles. Não, são. São os caras que seguem São pelo eles. seguinte, são pelo seguinte. Só que Eles uma Não, não coisa... são os três Eles irmãos. pegam- eles estão são os três falando. irmãos, não são eles. pegam os cortes, eles pegam as opiniões de leitores, Não, né, isso não pode. espectadores, colocam nos stories, colocam nos posts e falam, fulano levou uma sova, Adri... Não, isso não pode. Se vocês fizerem isso, o Adri está certo. Eu tenho que ficar assim, a gente tem que ser justo aqui. E eu não pode. tá falando bosta, Adri. Era só opinião negativa, querido. Eles vão dizer, cara, porque o Adri levou uma surra no debate. Mas esse é ruim. Eu vou com a maior boa vontade, em todos os podcasts, como você. Eu não Sim. vejo o que vai se tratar. Também Às vezes nem nem vejo. pergunta a pauta, chego lá. Agora, se tem um exército de Isso lá influenciadores sempre é um pra exército. te ferrar, O- pra editar fala sua, eu acho que é uma pegadinha. Não tô dizendo que eles sejam criminosos. O que você tá mas é falando, capcioso. então, É um blog, é um podcast voltado pra promoção de esquerda. Isso assim, é ostensivamente óbvio. Se você é de direita, se você não arregimenta um tanto, eu tô falando dos três irmãos, porque é um que aconteceu isso comigo. Eu tô falando de outros que Mas e de outros aí que só vai direitista o tempo inteiro, 24 horas por dia? podem fazer isso. Tem podcast que é de direita. Ah, O Júnior é de direita. É. Mas ele Mas não o faz Júnior esse tipo de traz coisa. todo mundo. Mas ele traz todo mundo. Pois é. Mas o Três Tem uns Irmãos tem- É podcasts que os são de esquerdistas não esquerda. aceitam, mas que eles são chamam de o Júnior... Cara, eles estão muito tristes, que eles perderam o debate, eles estão descontando os três irmãos. Ué, estão descontando os três irmãos. A culpa não é deles, cara. esquerda que todo se mundo. colocam como livres, como liberais, como os três irmãos, mas fazem um trabalho pra promover a esquerda. A única É o caso do coisa- podcast. é. Eu acho que isso é antiético? Eu acho. Agora, É. criminoso não, eles podem A fazer. única, Vai é, quem quer. a única Isso é. coisa Eu que não eu acho achei legal. que eu achei antiético que foi feito lá, até eu fui lá,
Tô falando acho aqui porque legal. eu fui lá reclamar. É. Então, como eles colocaram a público, eu vou colocar a público. Não, Tá? colocaram um comunista que me chamou de nazista lá. Então, É teve muito chato. teve um Você- criminoso e eu que me chamou de continuei, nazista eu deveria ter também. saído e saído. Teve um Quando criminoso. começa assim, você é nazista, você deu um gesto Sim. como do Elon Musk, então vocês dois... Mas o que eu- isso não é o que eu debate, critiquei isso é que foi ofensa, feito lá- e eles, os dois apresentadores, ficaram É. falando, deixa ele falar até o final. Uai, É. você chamar de nazista, Eu- é igual você chamar Não você pode, não chegar pode, com o cara não aqui, com o negão, e falar, você é pedófilo. Acaba o debate. Acabou, lógico. Chamar de Se nazista falar é a isso, tem mesma que dar um coisa. soco na cara. O cara me chamou de Exatamente. Tem que dar nazista. um Eu soco tive na vontade cara. de dar um soco na cara Isso, dele. é. E não dei. Então, assim, Sim. é um debate parcial, É. sim. Só- chamar é. de nazista, chamar de pedófilo, não é debate. É ofensa. E o cara ainda colocou o corte meu. Não, pode, é legal. não pode. Eu Não, até quero, eu se, não vou se me mais. chamarem de Eu novo, não vou eu vou mais. lá no Três Irmãos, só que isso eu quero discutir com eles. Como eu mandei o WhatsApp pra ele, eu falei, ó, eu mandei pro Rodrigo, falei, ô Rodrigo, esse errou comigo, tá? Por quê? Porque eu erram falei sempre, que eu tá não bom. fui lá pra um debate. Como eu não vim aqui pra debater com você, vim pra gente conversar, tá? Não, eu fui. Então, como eu tava... Eles falaram na mensagem que era debate, você acabou de falar isso tem 5 minutos, que você falou que eles mandaram um debate e você não leu direito. Eles falaram pra você, pô. Que culpa eles têm de você não ler a parada, ô Brain Hot? tava lá, como sempre ia antes como co-host, né? Eu peguei e conversei com o cara. E achou que era de tipo boa. uma entrevista. Tanto que eu falei, pegadinha. eu É isso falei que eu tô meia achando hora ruim. e o É cara isso que eu falou tô 3 horas e achando meia. ruim. Não falou, não é verdade. Aí ele É uma publicou merda o isso. negócio falando assim, olha, eu avisei que era debate. E aí uma coisa que eu já acho errado, Mas eles fazem isso que o tempo cara inteiro, publicou a um questão print é- privado Eu não de quero WhatsApp. saber da Mas peraí, pessoa, deixa eu só explicar você essa é história. pessoa chata. Só explicar, já achei Ou seja, ele provou que ele falou pra você que era debate. Ele provou. errado Eu ele acho fazer ruim. isso. Então, se era debate, isso eu vou falar com você, porque você é meu amigo, Rodrigo, eu vou falar com você. Se era debate, Tá bem de amigo, hein? Eles estão vendo aqui no interior, né, não são muito afoito, muito... e quando eu fui aí, eu falei meia hora, não fui. o cara falou 3 horas e meia. E na hora que eu fui falar, isso Eu tá só falei gravado. meia hora até Você agora. chegou pra mim e falou assim, não, para, deixa ele O cara fala falar, mais que eu. então você foi desonesto comigo. Cara, o host do Três Irmãos, o gordão, como é que ele chama? o Rodrigão. Eu esqueço o nome dele. É, Ele disse Rodrigo que Cholas. Se você Se um amigo meu, amigo, né, que eu tenho tenho bastante amigo aqui no interior, faz uma cobrança dessa, publicamente, fala que eu fui desonesto com ele, meu amigo, mas não precisa nem esperar minha resposta, ele nunca mais vai olhar na minha cara, pode ficar tranquilo, mas nunca mais pisa na minha casa, nunca mais vai ouvir falar de mim, da minha família, fique tranquilo. Esse conceito de amizade da cidade grande eu acho muito bizarro, cara. Esse conceito de amizade desse povo da cidade grande é muito estranho pra mim, cara. estuda muito, você vira comunista. Aí isso eu cobrei ele lá. Ah, pelo amor Ele de fala Deus. isso de palhaçada. Ah, não Eu fala- falei pra ele, não, você ele falou falou, uma eu sou besteira, eu falei na revolucionário. frente dele. Fala que ele é Eu falei, revolucionário. você falou uma Ah, besteira absurda. O cara fala que quem É. estuda muito e que Adriles. não existe. E aí daí, ele não pode? Então não vai lá mais também, pô, encheção de saco do caramba, vai trabalhar, ser vereador. Pô, toma no cu, cara, vai trabalhar, vai lá na Câmara de São Paulo, pô, chatice também, pô. Assim, eu acho que se os caras foram lá e compartilharam no Instagram alguém te xingando, eles não podem fazer isso, né? Eu te dou razão de você ficar chateado, né? Também, né, eu não... A minha opinião não faz curva. Agora também, que choradeira, pô, os caras têm a opinião deles. Eles não podem? Não pode falar que ele não pode falar isso? Ficar cobrando o cara, agora ficar medindo. Eu falo pro seu Três Irmãos, vocês têm que se posicionar dessa porra aí, ó. Vai lá e fala assim, o negócio de podcast é nosso, não quer vir, não venha. Eu não sou de direita mesmo, o Robertinho é de direita, e tá tudo certo. Entendeu? Nós avisa que é debate, se a gente fez isso, peço desculpa, não vai acontecer mais, foi uma linha editorial errada, estamos corrigindo isso, e acabou. Xaropis também, pô, o povo foi muito dramático. Parece que tá bancando aquele negócio com dinheiro público. Porra, tem uma birra disso, cara, da turma fica cobrando o criador de conteúdo. É a mesma defesa que eu faço do pessoal do Podpah, fazia do Flow. Cara, o criador de conteúdo, ele tem que mandar no conteúdo dele, sabe? Se todo mundo não gosta, vamos mudar, Luiz, o fulano lá não gosta que você faça react, para, sai, pô. Debatedor de direita eficiente. Adriles, Aí eu é paro. mais fácil, é mais É que os fácil o Alan dos debatedores de Santos direita, assumiu os debatedores o de Jornal direita, Nacional eles do estão que o no- Rodrigão. Eu sou contra. Eles estão fora da Não. internet. Hã? Não, eu Não. tô dentro da internet, eu tô em todos os lugares. Não, você é um cara. bom debatedor. Ué, Inclusive, pois é. até a Campanholo falou que o melhor debate sobre feminismo foi o Adriles Fui que eu. fez com a Glenda. Você sabe Eu acho tive que o- um que flerte o- quando acompanhou 10 anos atrás? Não teve. Não, Tive, mentira. não, ela você não era Só na teve. sua Ana cabeça. Campanholo, ninguém Não acredita teve. que você me Só na amou. sua cabeça. Ah, intancável, eu quero ver a resposta aqui, vai, Três Irmãos. Intancável isso aqui. Você queria destruir um... Vai lá, vamos ver. Vamos ver. O que foi? Ó, tem polêmica Vocês na caixa de comunistas, né? E você não é, né? intancável. Não. Não, O Engenheiro Léo inclusive, veio aqui falando inclusive eu sou Você até viu que o Engenheiro católico. Léo falou de Sou vocês, até né? católico. Falou que vocês não são comunistas, não é comunista nada, é só fachada. É zoeira dele.
Ele falou com vocês, né? Isso Eu já. gosto do Léo, assim, mas eu prometi pra ele que eu não vou ficar falando dele mais, assim. É, o Léo é Eu um. falei umas o 3 Léo é vezes aí, amigo, ficou nossa. chateado, eu gosto dele, mas... Eu Ô, também. Rodrigão, você é mineiro. Mineiro com paulista não bate o santo. Paulista é burocracia, é Excel. Eles abrem Excel pra ver se o cara é amanhã. É igual a avaliação de Uber, sabe? Ah, hoje você é um amigo 4 estrelas. Você é mineirinho, rapaz. Você é que nem nós, Jeca Tatu. Esse povo tem uma visão de amizade meio esquisita. Ficou muito burro. Se um amigo meu vai em público falar que eu fui desonesto com ele, ao invés de vir se resolver comigo, eu fico... Nossa, eu fico... Nossa. Velho. Porque ele entrou no MBL ou antes? É, pode ser. Brincadeira, viado. Abraço pro Léo, Depois eu pôr abraço, pergunta por que eu Missão. não saio com ele, mano. É por isso, entendeu? Já- Lá dentro do podcast eu tenho que tolerar tudo isso. Eu sei por que disso. Mas quando a gente tá em Eles são muito bem-humorados, cara. É que eles são muito bonzinhos, cara. Eles são muito bem-humorados, muito de boa. Eles não percebem, eles não... Esse povo é muito afetado, cara. É muito afetado. outros lugares. Ele é o seu monarca, então? Tipo isso, entendeu? Ele é o cara que fala. Como é que é? Tem que ver se o Mindinho é católico mesmo ou católico... vamos chamar. Deixa eu chamar ele aqui, né? Deixa eu chamar ele aqui. Cadê? Deixa eu chamar ele aqui. O nosso catequista. Verdadeiros são os tradicionais. A única religião verdadeira é o catolicismo tradicional. Liberdade religiosa é projeto de Satanás. Falar as merda e depois você tem que ficar tentando. Não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Sabe? Não é pano quente, é equilibrar. Agora, como é que eu vou equilibrar uma balança com um cara desse tamanho, inconsequente, maluco, que fala um monte de... Fez uma piada aí, cara, da balança aí. A gente fez um debate. Nem percebeu. A gente fez um debate do Léo e do Machado. Léo... Do engenheiro Léo e do Gustavo Machado. Tá. Né? Aí o Léo, depois desse debate, que tomou um cor do Machado, o Léo ficou um ano falando pra geral que não era debate, que nós não tínhamos combinado debate, ó, vocês não combinou debate comigo, era uma conversa, não tinha nada acertado de debate, ficou falando da gente em vários lugares. Aí a gente fez um episódio agora tem um mês, né? Sentamos lá, aí nesse episódio ele resolveu lavar a roupa suja, né? Tá, você falaram sobre aí isso. eu falei, ó, Léo, tal debate, e o Léo virou e falou assim, mas vocês me falaram que era debate. Falei, como não, Léo? Como não? Tem a conversa aqui, eu tenho toda a conversa aqui. Foi debate, você aceitou debater. Você já tava 6 meses pedindo pra debater com um comunista, que você queria destruir um Mas esse engenheiro comunista. Você tava pedindo uma feminista pra você debater, que você queria destruir a feminista. Tem toda a conversa aqui. Ele falou, não, se tiver, você mostra então que eu quero ver. Beleza, acabou o episódio, né? Aí no outro dia eu fui lá, achei a conversa, deu mostrando pra ele, ó, que é o debate. A hora que eu mostrei, ó, você vai debater com o Machado. Ele pegou e mandou assim, será incrível, vai ser muito bom, tal, não sei o quê. Como é que pode, cara? Como é que pode, bicho? O cara ser assim, velho. Cadê? A hora solta corte lá no solta Perpadeiro. corte. falou, foi a Adriles. O Rolly. Por exemplo, eles são muito gente boa. Não, são gente boa. São trataram muito gente super boa. bem. Mas, por comunista, exemplo, geralmente, é eu gente fui boa, te lá, trata bem e corta a sua cabeça. conversar com um cara, é o tal de Gustavo lá. O tal do... E eu fui, e É eu o não único fui. podcast que eu me arrependo de ter Ó, ido. por foi lá. exemplo. Não, eu discordo do Adri. Deixa eu só contar sua cabeça pra ele. Eu acho os caras legais, Deixa eu só contar essa mas eles história. fazem um trabalho de esquerda. Eu, De por proteção, de promoção à esquerda. Entendi, tá dizendo que eles têm um lado. Eles têm lado. Tem Peraí. cara que é direita, cara que é quietinho. Mas se você tivesse destruído o cara, No debate, a gente paga estranho. o Pavanato tem lá. O Rolly. Fui lá, Pessoal, Não vejo ninguém falar, cara. tá? Não é culpa dos assim. caras. Não, peraí. No certo sentido. Eu, por exemplo, eu marco os podcasts, eu nem sei o que é tema, nem ele versus não sei o quê. Tanto que eu mandei um monte de coisa. Ele manda o... Como é que fala? Achando que a gente ia conversar. Pra mim, eles até falaram pra mim, não, vai ter um debate e tal, mas sabe que eu nem prestei atenção. Fui lá conversar com o cara. E eu pergunto, tá? Machado. Ele pegou e mandou assim, será incrível, vai ser muito bom, tal, não sei o quê. Eu recortei aquilo lá e pus no Twitter, né? Sem pôr o nome dele também, não pus a foto dele, só pus a conversa ali, né? Ó, tá aqui, ó, falou que não era debate. Mas, Rodrigão, você também, Rodrigão, pelo amor de Deus, cara. Você também, cara. Meu mineirinho do céu, meu mineirinho! Meu mineirinho! Não faz isso, meu mineirinho! Você também, tem que ser mais safo, mineirinho. Né? Aí você, pô, não pode. Não, aí é igual a história do mineirinho, tava lá na estrada, passou um paulista, falou, bom dia, ali, bom dia, senhor.
Falou, rapaz, você sabe se essa estrada aqui vai pra São Paulo? Ele falou, ai, rapaz, se ela for, vai fazer falta. Tá aqui, aceitou o debate. Aí ele pegou e já me ligou brabão, assim, sabe? Pô, velho, você tá expondo conversa Mas não nossa, pode, não sei o velho. quê. Eu falei, pô, Léo, inclusive eu nem pude falar com ele direito, porque a gente tava chegando de viagem. Vou ter que ligar pra ele essa semana, mas... Liga Falei antes de pra vir ele. pro ar, porque... Não. Eu falei pra ele, falei, pô, Léo, se com um ano falando que a gente não combinou debate, a galera tava achando que a gente tinha sujado com você, a ponto de várias pessoas que a gente convidou, os caras vinham perguntar, ó, Avisa vai ser antes. só eu mesmo? Vocês vão pôr um debate de última hora? Né? Os caras já estavam com isso na cabeça, né? É, Tipo, pô. ó, Você o ter Três Irmãos, surpresa. o Três Irmãos arma debate surpresa, né? Eu chego lá, sento na mesa dos caras, de repente eu tô debatendo, né? Os caras estão fazendo pegadinha pra Mas na debater. agenda vocês não colocaram que era debate o dele? Escreveu que era debate? Colocou, Engenheiro Sabia. Léo versus Machado, sabia. tava tudo, mas ele tava falando que não era. A gente mostrou, aí Ô, depois ele Lance, achou o ruim. que é o complexo dessa situação? É que o Léo, realmente, ele aceitou, ele queria um debate. E o Léo, ele toma muito conta do diálogo na mesa. Ele É. fala muito, É. ele fala num tom italiano, ele fala alto, igual o Cabeleira. Ele toma chato. conta da argumentação involuntariamente. Ele não consegue, ele fala mais que os outros. Boa. A gente gosta de fazer o debate com um tempo, Boa, por exemplo. boa. Porque você vai falar, eu vou ouvir, depois vai... Sim, claro. Para ter organização. Cada um completar a sua ideia, sem ser interrompido. O Léo vira e fala assim, ó, vamos fazer o debate? Vamos fazer sem tempo. Ah, cara, eu não faço mais isso. Só dá errado. Já Só me dá pediram errado, isso. só dá errado. Vamos fazer sem Comediante tempo? foi assim, eu falei, vamos colocar tempo? Não, não precisa. Aí fica um falando em cima do outro. Isso. Machado, você concorda? Pra mim, de todo jeito, tá bom. Então, vamos fazer sem tempo. Léo, vamos fazer o seguinte, então. Como a gente já conhece os dois, Léo, respeita mais o tempo do Machado falar. Espera pra você falar. Espere e tal, deixa ele concluir. Pra não ficar chato, já não ter que te chamar a atenção durante o debate, que senão a gente vai ter que falar com você. Então deixa ele concluir e vai dar tudo certo, vai ser sem tempo. O Machado, quando o Léo falava, ele ficava calado. Esperava o Não, Léo Machado é falar, educado pra caramba. isso, esperava o Léo falar, beleza? 100%, a gente não tem que falar nada com o Machado. Ele esperava o tempo dele e respondia. Quando o Machado falava, começava a falar, o Léo algumas vezes entrou pra falar. E a gente virava o Léo, aí não, Léo, deixa ele falar. Só que o Léo ficou meio, vamos falar, castrado. Eu acho que ele ficou com medo também de falar muito e ser chato. Todo debate do Léo, ele não deixa ninguém falar. Todo. Não acreditem. Ele falou bem menos. Esse dia ele falou bem menos que ele costuma foi ele, falar. né? Não foi- Não foi ele falou bem menos que ele costuma falar. Mas ele perguntou bem mais também. E algumas vezes que ele foi falar, a gente entrou. Por quê? Não é porque ele tava falando. É porque o Machado tava falando e ele Tava interrompendo. interrompia a perguntando. linha de raciocínio. Várias perguntas. E aí ficou como se fosse fora da balança o debate. Ele fala que ele não tava, que é como se ele tivesse de co-host, que ele tava perguntando e o Machado respondendo e que não foi debate. Tá. Mas o que aconteceu foi isso, tá? Sem puxar para um lado ou para o outro, quem foi melhor ou quem foi pior, é que foi um debate sem tempo. O Léo não jogou bem, vamos falar assim, porque ele ficou talvez com medo de falar demais e acabou se policiando muito. Ele é um cara muito argumentativo, não foi nesse dia. E às vezes que ele foi passar, a gente segurou ele, mas não é porque ele tava falando, Mas ele fez mais debate com vocês também. né? O Léo. O Léo Olha lá, tá aí o Tamir, ó. No meu debate com ele, eu demorei 2 horas pra cansar ele e depois começar a desenrolar a tática de jiu-jitsu. Cara, ele não para. A gente viu vários debates dele. Ele não para de interromper os caras. Ele não para. Não para de interromper. Cara, sabe o que é o problema? Ó, cara, não precisa, acho que até a galera do. Acho que até a galera do Redcast já pegou a dele, ó. O Léo tá chorando ainda. É o homem que não conseguiu ganhar um debate. A autoestima do engenheiro. Ó, por Redcast, tá longe de ser esquerdista. Ficar 20 minutos ouvindo. Chega aqui, Luiz. Tá... Teve até menção pra mim, ó. Engenheiro Léo é um dos seres mais desprezíveis. Que isso? Toma um nó tático e vem passar vergonha. Ainda bem que o Engenheiro Léo nunca leu os comentários do Redcast. Massacre o tempo todo. Os caras são massacrados o tempo todo. São massacrados, vão chorar. Não vou mais. Brasil está em luto. O debate internacional foi 1 milhão de vezes mais cultural. Não, levou uma aula de civilidade de graça e tá chorando até agora. Léo destruiu tanto Gustavo Machado que até hoje ele tá remoendo esse assunto. Engenheiro Léo, eu destruí todos os debates, não faço corte. A gente viu, Léo. A ideia que o Adriles detonou no debate é bizarro. Aí, ó, o público do Redcast, cara, ninguém compra, né?
Olha lá, ó. Esses são os defensores da liberdade, querendo ditar o que o Três Irmãos vão fazer. Ih! Rapaz do céu. Ih, rapaz. Ih, tá feia a coisa, hein? Nem a galera do Redcast tá apoiando. Nem a galera do Redcast, cara. Aí lascou, hein, Gero Léo? Aí, 400 comentários. Caramba, cara. Choradeira grande. 2 caras com problema cognitivo chorando. O trauma de Gero Léo. Vou colocar chapéu de alumínio pra ver se corte. Ih, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Nem o público comunista. E como vocês sabem, o canal Redcast é o antro comunista, né? Então você vê que a coisa tá feia até na direita, hein? Já. Ah, cara, que é isso? Mas pra encerrar o assunto aqui. Três Irmãos Podcast. Não se dobrem, jamais, nem pra esses caras de direita e nem pros caras de esquerda, tá? Não se dobrem pra público, não se dobrem pra audiência, não mudem quem vocês são. Primeira coisa. Segunda coisa, parem de tuitar. Parem. Pensem no longo prazo. Vocês podem queimar, ponto. Tô dando um conselho de graça aqui, depois vou mandar um áudio pro Rodrigão também. Tô dando um conselho de graça. Parem de tuitar, vocês vão queimar pontes. Vocês são hosts, um baita podcast, que eu falei no ano passado que são um dos maiores do Brasil. E eu, mais uma que o Luigi acerta, assine Play que paga, assine Formando Creators, tá? E terceiro, se eles realmente fizeram isso, de compartilhar alguém xingando um convidado deles, seja ele quem for, seja o Gustavo Machado, seja o Adriles, seja o Breno Altman, seja o Paulo Bilinski, não importa. Vocês não podem recompartilhar isso. Se isso aconteceu, cara, só corrigir o caminho, peça desculpa, fala, foi um erro aqui, não vai acontecer mais. Porque isso não pode, tá, gente? Eu sei que pra vocês que são de esquerda, é legal, mas imagina se fosse eles compartilhando algum direitista xingando o Jones Manuel. Vocês não iam gostar. Então eles estão numa posição que eles precisam ser hosts, e eles podem ter a opinião deles, como eles têm. Eu acho, inclusive eu já elogiei isso várias vezes. O grande diferencial do Três Irmãos para 2025 vai ser o fato que a gente tem 2 hosts que se posicionam. Agora, levar isso para as redes sociais é complicado, tá bom? Tem que construir pontes porque vocês precisam, tá? Tanto com a galera da esquerda, com a galera da direita, de centro, quem não é político também, tá? Tá aqui minha coisa.